Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Estava cantando e minha imaginação é fértil, né? Durante o louvor, falando das portas de Jerusalém, que os nossos pés pararam junto às suas portas, né? Vendo o povo de Deus se alegrar na presença do Senhor. E lembrando que nesses dias nós estaremos não junto às portas, mas dentro das portas, para dentro das portas da Nova Jerusalém, né? Deus nos dá todos os domingos, especialmente, esse vislumbre da eternidade, quando estamos aqui em adoração, não é verdade? Como nos preparar? Ouvindo a palavra, com o coração. Abra sua Bíblia em Amós. Nós já chegamos no capítulo 8 de Amós, dessa jornada que começou há alguns meses. Nós já estamos perto do finalzinho desse livro, um livro tanto quanto duro, mas necessário porque vem da parte do Senhor, necessário porque Deus sabe das necessidades da sua igreja, necessário porque o propósito do Senhor é nos preparar o seu povo, para que este possa estar diante do Senhor. Nossa intenção nessa manhã é estudarmos todo o capítulo 8 da profecia de Amós. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, já que temos acesso aí pela projeção. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Oremos, meus irmãos. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque essa sede que nós temos, Senhor Deus, desse pão e dessa água, é a sede espiritual. E
é maravilhoso saber que o Senhor, em Cristo Jesus, vem matando a nossa fome. Ó Deus, obrigado porque nós experimentamos, ó Pai, da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés. Nessa manhã, Pai, humildemente nós suplicamos a Ti que possamos ter ouvidos para ouvir o que diz o Senhor. Ouvidos para ouvir o que diz o Espírito do Senhor à sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Dr. Martin Lloyd Jones foi um grande homem de Deus, pastoreou uma igreja lá em Londres por mais de 40 anos, na capela de Westminster. E durante o seu período pastoral, sobretudo no início, ele enfrentou uma grande dificuldade, porque não só ele, mas toda a Inglaterra, devido à Segunda Guerra Mundial. Inclusive, alguns cultos foram ministrados ali, várias igrejas fecharam na época, e alguns cultos que ele estava ministrando, eles escutavam o barulho dos bombardeios, né, dos nazistas ali tentando tomar Londres. E aí ele conta-se, né, que só naquela época 43 igrejas tinham sido completamente destruídas e 47 seriamente avariadas. Inclusive, dentre essas, tinha um tabernáculo metropolitano. Sabe quem pastoreou nessa igreja? O grande Charles Spurgeon, né? Essa igreja foi destruída. E agora ela foi, obviamente, na época ela foi reconstruída. Àquela altura, muitos membros da igreja já não iam mais aos cultos, com medo dos bombardeios alemães, sobretudo devido à localização da igreja. E, para ilustrar esse drama, Lloyd Jones relata em um de seus livros um diálogo que ele teve com o Dr. Campbell Morgan. E ele dizia o seguinte, o Dr. Morgan dizia para Lloyd Jones: é claro que é quase certo que seremos bombardeados e destruídos completamente. Estamos tão perto do palácio de Buckingham e provavelmente é só uma questão de dias até que este edifício seja demolido completamente. E eu e você vamos ficar sem trabalho e sem pastorado. O pastor estava pensando aqui, né? Então, Lloyd Jones relata: mais uma vez, uma dessas coisas extraordinárias aconteceu. Eu não sou daqueles que recebem chamados, avisos telepáticos ou que têm premonições ou pressentimentos. Eu não sou vidente. Não sou desse tipo de gente, mas quando o Dr. Morgan me disse aquilo, pude responder-lhe com total confiança. Eu disse: esta capela não será bombardeada. E o Morgan falou: você está muito seguro disso, não está? Respondi: estou absolutamente seguro. E ele perguntou: como é que você sabe disso? Bem, respondi: não posso explicar-lhe, mas recebi um aviso de que esta capela não vai ser destruída. E durante esse período, Lloyd Jones relata uma experiência que ele teve durante um período de oração pela igreja. E ele conta que Deus havia lhe dado uma profunda convicção de que realmente aquela capela não seria destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Ele diz: eu não sou vidente, mas eu recebi essa convicção da parte do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Amós. Ele não era vidente, ele era um profeta do Senhor. E a convicção que Jones teve que a igreja não seria destruída, Amós teve uma certeza ainda maior, mas o contrário, Deus iria destruir o seu povo. Enquanto na época do Dr. Lloyd Jones, ele sabia que o Senhor Deus iria proteger a sua igreja. Na época de Amós, ele tinha a convicção de que Deus tinha visto tudo que estava vendo, tudo que o seu povo estava fazendo. Não só no culto solene, mas em toda a nação de Israel. O povo estava distante, o povo estava vivendo um tempo de apatia espiritual e o povo estava vivendo um tempo de dureza de coração, dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É pescoço duro. Em hebraico isso remete à idolatria, né? Então, ele não se volta para Deus, mas ele está obstinado. O povo de Israel era um povo obstinado.
eles estavam caminhando rapidamente para a perdição. Falta de aviso? Não foi falta de aviso. Obviamente, desde o início desse capítulo, dessas profecias de Amós, e justamente nessa época também, esse período para a história do povo de Israel, Deus não deixou o povo sem palavra, mas Deus levantou na época vários profetas, e esses profetas estavam anunciando acerca da destruição iminente do seu povo, caso esse povo que se orgulhava de ser o povo da aliança, de ser o povo da linhagem de Jacó, se estes não se voltassem para Deus de todo o seu coração. Então, nós estamos aqui já no capítulo 8, e se você lembra, no capítulo 7, o profeta recebera 3 visões aqui. Primeiro, ele recebeu uma visão do gafanhoto, que iria consumir, queria destruir, devastar o povo de Deus. Depois, do fogo, que também iria consumir o povo. E do prumo, Deus está em cima do muro, e ele mesmo está com um prumo, e olhando e vê que o muro, aquela nação, ela está totalmente comprometida. Aquela nação, ela está prestes a virar pó, porque eles foram encontrados em falta. E veja que essa visão que nós vamos ver hoje é de um cesto de frutos, que remete aqui a um cesto de frutos de verão, como se o fruto da injustiça do povo de Deus já estivesse maduro, e por causa disso eles teriam que desfrutar e receber dessa colheita. Então, o que eu quero ver com vocês, em resumo, é que o fruto da injustiça que o homem planta será colhido para sempre, e quem garante essa colheita é o Deus justo. Em resumo, talvez vocês lembrem do que o apóstolo Paulo falou, né? Aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então vamos, meus irmãos. Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é sobre a colheita da impiedade. Já falei com vocês, resumidamente, sobre essas visões que Amós havia recebido da parte do Senhor, e agora é outra visão. Por isso, no versículo 1, ele diz assim: o Senhor Deus me fez ver isto. Veja que, no contexto do capítulo 7, havia lá um sacerdote chamado Amazias, e Amazias estava condenando esse profeta chamado Amós de ser alguém que estava profetizando por dinheiro, dizendo assim: olha, junte suas coisas, profeta, e volte lá para ajudar. Se você não sabe, você não lembra, esse profeta Amós, ele não era dessa parte, oriundo aqui do norte, de Israel, mas ele fazia parte da outra parte do reino, quando foi dividido, do reino do sul, chamado Judá. Então ele é um vaqueiro, está cuidando dos seus animais, o Senhor levanta esse Amós para ir profetizar lá no Reino Norte. Por quê? O Reino Norte estava tão cego que não havia mais profetas naquele lugar. Não havia mais profetas ali. E justamente esse era um desejo do próprio povo, de que os profetas fossem ali calados. Se você olhar no capítulo 2 de Amós, é justamente isso que acontece. Porque no versículo 11 diz assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Então, não haviam profetas de Deus ali no Reino Norte, de modo que Amós é levantado para profetizar naquela nação. E então, como se ele estivesse ainda aqui dando uma resposta para Amazias: Amazias, o Senhor Deus me fez ver isto. É aquele que tem a capacidade de observar e de ler o seu tempo. Obviamente que Amós aqui, ele havia recebido essas instruções diretamente da parte do Senhor. Mas nós, irmãos, como é que nós lemos o nosso tempo? À luz da palavra de Deus. Qual a autoridade que nós recebemos para exortar o povo de Deus? Para fazer com que os incautos eles declinem do seu mau caminho? Qual autoridade nos faz vir aqui à frente e exortar a igreja do Senhor? É minha? Absolutamente não. Vem da parte do Senhor.
Então Amós está falando justamente isso. Veja, é o Senhor Deus que me fez ver isto. E o que foi que ele viu? Um cesto de frutos de verão. Toda profecia da Escritura vem da parte do Senhor. Não é fruto da imaginação do profeta ou motivada por qualquer interesse particular. Né? Talvez em alguns segmentos ditos evangélicos aí, você olha assim a demanda do povo e diz assim, eu vou dar uma profetada aqui, algo que venha acalentar os corações, algo que não venha mostrar que o destino é terrível, é tenebroso, mas assim, de que ele olhe para o presente e que Deus está abençoando. Aí o Senhor Deus pergunta, o que é que você está vendo, Amós? Ele está dizendo, um cesto de frutos de verão, para confirmar, né? Você está vendo isso mesmo? Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por eles. Eu já falei para vocês, repito que esses frutos de verão diz respeito ao tempo da colheita, de acordo com o calendário agrícola da Palestina. Era o tempo ali em que o pessoal ia fazer as suas colheitas e vocês sabem para onde eles levavam essa primeira colheita? Eles levavam para o templo. Era uma oferta ao Senhor, isso é chamado as primícias. Veja a linguagem de Amós aqui, ela é um tanto quanto sarcástica, né? Porque, veja, aquilo que é uma linguagem estritamente espiritual, que deveria ser um sinal de devoção, um sinal de alegria. Eu vendo os irmãos trazendo seus dízimos, né? E a gente vê como isso é algo glorioso, como é uma bênção da parte de Deus. Aqui o que deveria ser algo espiritual. Aqui Amós está usando essa linguagem para dizer, as primícias de vocês, e a vida de vocês. E essa o Senhor não aceita. Não é interessante nós pensarmos sobre isso? Qual a primeira primícia? A primeira primícia é demais, né? Mas o que é que o Senhor requer de nós antes das primícias, antes dos dízimos? O que é, meus irmãos? O que é que Deus requer de nós? Senão as nossas vidas no altar. Não é? Nós não estamos comprando o favor de Deus aqui. Nós não estamos tentando conquistar o coração de Deus. Acaso, porventura, Deus precisa de algo vindo das nossas mãos, irmãos? Se o que recebemos vem da parte dEle, então Deus está dizendo por intermédio do profeta Amós, a vida de vocês está reprovada. Esse é o significado da visão. O Senhor Deus vai dizer assim, chegou o fim para o meu povo. Os frutos já estão maduros e serão consumidos. A linguagem do profeta lá no capítulo 2, ele vai repetir isso, vai dizer, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, eu não vou segurar a minha ira e a minha indignação. E a mesma linguagem, vejamos, percebamos que nós já estamos no capítulo 8 e aquela mensagem do começo do livro, ela ainda se perpetua. Porque de tantas e tantas profecias, o povo ainda não ouviu com seu coração, o povo se recusou a se arrepender. Então o teor continua muito duro, o teor continua o mesmo aqui, já chegando quase no final do livro. A grande mensagem, uma das grandes mensagens do livro de Amós é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mas não com Deus todo misericordioso, mas o Senhor dos exércitos. Essa é uma expressão que a gente vai ver, não necessariamente nesse texto, mas, por exemplo, no capítulo 3, verso 1. No capítulo 2, deixa eu me situar aqui. Capítulo 4, verso 12, é uma das expressões dos locais, vai dizer assim, é o Senhor Deus dos exércitos. É o Senhor que agora está se voltando contra o seu próprio povo. Olha o que diz o verso 3. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Aqui ele está falando da adoração, agora do culto em Betel. O que é que vai haver ali? Na casa do próprio rei, se você viu aqui no capítulo 7, no domingo passado, a alegria ali daquela falsa adoração, daqueles cânticos, daquela festa, iria agora se transformar em gritos de dor. Esse uivo aqui é um grito do animal ferido, né? Eles estão pranteando, isso é uma linguagem presente aqui de lamento, de pranto e agora de uivo. Diz o Senhor Deus, os cadáveres serão
multiplicados em todos os lugares. Veja que da adoração do templo haverá uivos. Fora, os cadáveres serão multiplicados. O que é isso? A devastação, a morte, o luto de cadáveres insepultos ali. E esse era um sinal de maldição, né? Um sinal de maldição quando o corpo não era enterrado. As feras iriam consumir ali aqueles corpos. Que maldição. E no final, uma sentença terrível, né? O Senhor diz: silêncio. É como se no meio do culto, o povo alegre, cantando, festejando, Deus entrasse e ele desligasse o som da igreja. Silêncio. Barulho. Mas aqui é um silêncio mortal agora. Veja que está falando de cadáveres. Silêncio. O culto acabou. A festa acabou. Mas o sacerdote não pode dizer: voltem para casa. Porque os injustos agora estão mortos. É uma linguagem dura, não é essa? É o silêncio. Aqui, meus irmãos, nós lembramos do que Paulo diz aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é como se o Senhor Deus estivesse dizendo aqui, de maneira muito própria e com muita autoridade: vocês não podem zombar. Veja que a infidelidade do povo já durava muito tempo ali, mas o Senhor está mandando um recado muito direto: vocês não podem zombar. Vocês estão plantando e vocês irão colher. Vocês irão colher. É a colheita da impiedade, daquilo que o homem plantou. Vejam, meus irmãos, atentemos para aquilo que nós temos colhido hoje, não é? Às vezes nós atribuímos muita coisa a Satanás, não é? É coisa do diabo, é coisa do capeta. E muitas vezes aquilo que nós estamos colhendo não é nada mais, nada menos do que aquilo mesmo que nós plantamos. Através de uma vida de pecado, uma vida de injustiça, uma vida de avareza. Eu não estou dizendo com isso que você vai para o inferno. Ainda não. Não é? Mas ainda aquele que é justo, ainda que aquele que vive uma vida de arrependimento, mesmo assim, plantou coisas desagradáveis na própria vida presente, mesmo sendo redimido, restaurado, perdoado, ainda pode estar colhendo desses frutos. Agora, com a certeza que tem o perdão. Com a certeza de que eu estou pagando de maneira justa aquilo que eu fiz. E veja que isso não é nem um milímetro, nem 0,0001% daquilo que nós merecemos receber, não é verdade? Pela graça de Deus. Ainda que estejamos sofrendo hoje por causa dos nossos pecados, a gente ainda pode dar graças a Deus, porque ainda a misericórdia do Senhor está presente em nossas vidas. Mas isso nos traz um alerta para a forma como nós temos vivido. A segunda coisa é que quero falar sobre os frutos da injustiça. Vimos a colheita da impiedade e agora os frutos da injustiça. Por que Deus vai fazer isso? O que foi que aconteceu? Será que Deus tem argumentos ou será que Deus tem provas suficientes? E desde os primeiros capítulos a gente está vendo a situação de Israel, desde os magistrados, aos sacerdotes, aos aristocratas, os comerciantes, por todos os lados, todas as direções, em todas as esferas daquela sociedade, havia corrupção e havia pecado. A ênfase agora vai recair sobre os comerciantes. Esses comerciantes, eles estavam na igreja nos domingos. Eles estavam nas festas, nas festividades ali do calendário religioso judaico. Mas olha a palavra no verso 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova?
Aqui é um povo que está presente nas festividades de Israel, né? A gente pode pensar na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes, na Páscoa. Era um povo que gostava da festividade. Era um povo que estava presente nesses festejos. E era um povo também que estava nos domingos na igreja, porque ele vai falar aqui do próprio sábado, né? E o sábado, eles estão lá. Eles estão guardando um calendário. Mas aqui Amós vai mostrar o que é que eles estavam conversando na hora do culto. Nem sempre a gente conversa com o outro na hora do culto, né? Mas às vezes a gente fica pensando, né? A gente pode, e os nossos pensamentos muitas vezes são frívolos, às vezes vagueiam. Às vezes são pensamentos santos, né? A gente vai cantando e ouvindo a palavra e vai, Senhor, me ajuda a aplicar essa palavra. E vai quebrantando o coração e outras vezes a gente fica pensando, né? Tanta coisa. O que é que eles estavam conversando na hora do culto? Com essas mensagens do WhatsApp. Eles não desligavam o WhatsApp, eles estavam conversando na hora do culto. Aqui, eles estavam tramando o mal. Era um povo impaciente. Eles diziam assim, quando é que vai passar a festa da lua nova? Para a gente vender os cereais. Eles estavam ali, mas estavam doidinhos que o culto acabasse, que a festa acabasse. Quando é que isso vai terminar? Que tanto festejo é esse? Que calendário é esse dessa igreja? A gente precisa rever esse negócio. Para que 3 dias de aniversário da igreja? Podia ser 2 ou só 1. E eles estavam pensando aqui. O que é que eles queriam? Queriam vender os cereais. E eles no domingo ou no sábado, eles estavam pensando em abrir os celeiros de trigo. Mas será que era abrir os celeiros de trigo porque tinham sido tocados pela palavra? Dizendo assim, olha, eu preciso ser mais voluntarioso, eu preciso ser mais generoso. Eu preciso fazer alguma coisa pelo próximo. Não era isso. Eles queriam defraudar o próximo. Eles queriam extorquir. A palavra é forte. Eles dizem assim, vós que tendes ganância. Contra quem? Contra o necessitado. Que aqui o texto vai dizer que eles queriam destruir os miseráveis da terra. Não, eles já eram miseráveis por causa de toda a opressão. Porque eles eram extorquidos, aqueles que deveriam ser ajudados, aqueles que deveriam ser amparados pelos mais ricos, agora eles estavam sendo ainda mais destruídos. Na verdade, eu sei quem são os miseráveis aqui. Vocês sabem quem são os miseráveis? Miserável, pobre, cego e nu desse texto? O próprio povo. São aqueles que extorquem. Os miseráveis da terra estavam fazendo isso. Doidinho para que acabasse o culto. O que é que eles estavam fazendo? Vai falar aqui dos celeiros de trigo, né? Eles diminuíam o efa e aumentavam o ciclo. São 2 medidas aqui. Em resumo, é como se eles estivessem usando 2 pesos e 2 medidas, procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Veja, eles estão pensando isso e eles nem mudam o termo aqui do pecado. Tem aquela figura de linguagem que deixa a linguagem mais branda, eufemismo, né? Eles não usam nenhum eufemismo aqui. Eles estão de maneira literal, eles sabem o que estão fazendo. O que vão fazer, eles procedem de maneira dolosa e as nossas balanças são enganadoras. Eles declaram isso, eles sabem do que estão fazendo, eles não estão sendo enganados. Eles não são ignorantes quanto ao pecado, mas eles sabem exatamente o proceder. Eles queriam destruir, oprimir os menos favorecidos. E o que é que eles faziam mais? É triste, né, esse texto? É triste. Para comprarmos os pobres por dinheiro. É o seguinte, eles vendiam a um preço exorbitante e eles sabiam que os miseráveis não poderiam pagar e chegaria uma hora em que o trigo é necessário para a subsistência. Os pobres iriam precisar de comida, não teriam com que pagar. E aí a lei possibilitava de que aqueles que estivessem endividados, eles vendessem a si mesmos como escravos para pagar. E os ricos estavam dizendo, vai chegar um ponto que eles não vão poder mais pagar. E eles serão nossos escravos. Que triste, meu Deus, que triste. E como é que eles serão comprados aqui?
por um par de sandálias, né? Por um par de sandálias. Uma adoração tão dissimulada. Tem mais, gente. No verso 6, para comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Sabe o que é isso? O restante do pó que ficava no chão, eles iriam vender, juntar, varrer, empacotar de novo e vender a um preço exorbitante. Eles inflacionavam o preço, adulteravam o produto, alteravam a quantidade do mesmo, extorquiam os pobres para que eles ficassem cada vez mais miseráveis. Era o resto do resto, a um preço exorbitante. Aquele comerciante que de repente apaga aquela data de validade do produto, né? E pá, carimba. Ou a gasolina batizada que diz, né? Sabe? Balanças. Que tinham um propósito de enganar o outro, o próximo. Aqui a gente aprende que frequência aos cultos nem sempre é sinal de espiritualidade. Às vezes é bom vir à igreja. É importante, né? Sermos alimentados quando a gente vem à igreja com o nosso coração aberto e com o coração humilde e quebrantado. Mas aqui a gente está vendo que nem sempre essa conta fecha aqui. Essa conta bate. Frequência ao culto estava lá em cima, mas a espiritualidade lá embaixo. Eu costumo dizer, a frase é como um povo se preparando para vir à igreja, eles vestiam a camisa, punham a calça, a mulher punha seu vestido, botava o perfume, trazia até a Bíblia, mas deixava o coração em casa, para não ser transformado. Eles estavam apressados para fazer seus negócios escusos. Então, irmãos, vamos continuar aqui. O que eles faziam isso era com seus próprios compatriotas, seus próprios irmãos. Os outros povos, que a gente viu lá no começo, da Síria, da Fenícia, Filistia, Moabitas, eles eram cruéis, os próprios assírios. Mas eles faziam isso, sabe com quem? Com os seus inimigos. E aqui Israel está fazendo isso com os seus próprios irmãos. Com os seus próprios irmãos. Deus tem ou não tem razão para dizer assim, chegou o fim. Basta, acabou. Ele tem todas as provas aqui em suas mãos. Esse Deus justo, que é agredido pelo pecado do povo. Tiago vai nos lembrar, irmãos, que a religião sem o exercício da misericórdia, ela é vã. Ela é vã. Aqui o povo está sendo reprovado no caminho da igreja. Antes de chegar à igreja já estavam reprovados. E chegavam na igreja, eles eram reprovados de novo. E eles voltavam para casa, eram reprovados mais uma vez. Não havia uma conexão de piedade entre o domingo e a segunda-feira. Não havia uma continuidade, mas uma descontinuidade gritante. Justamente por causa da impiedade, o coração deles não eram transformados. E aí eles refletiam na vida aquilo que eles eram na presença de Deus. E ponto. Como é que está a nossa vida, os nossos negócios? Talvez você possa dizer, para a glória de Deus, eu tenho uma vida íntegra. Eu não tenho roubado, não tenho defraudado ninguém. Mas será que nós não estamos negociando a nossa adoração? Cultuando, mas pensando demais na vida cotidiana? Mesmo que não seja maquinando mal, mas quando a gente presta um culto de corpo presente, mas de alma ausente, a gente está causando um prejuízo enorme à nossa vida espiritual. Às vezes a gente tem essa dificuldade de desligar, né? Se desligar das coisas cotidianas e vir adorar o Senhor. E aí a gente, mesmo que a gente não esteja maquinando, fazendo, formulando, mas a gente acaba deixando de ouvir a palavra, deixando de se apropriar da palavra de Deus. Assim diz o Senhor está falando, e a gente começa a se conectar com tantas coisas, com tantas agendas, que elas acabam suplantando aquilo que é prioritário em nossas vidas. Como é que anda a nossa adoração? Como é que anda o nosso culto? E os nossos negócios também. Será que a gente paga o salário devido aos funcionários? Você que é funcionário, você tem cumprido bem a sua carga horária? E você tem tratado os seus parentes com
com respeito. Tem esposa que queria que o marido dela fosse o marido da igreja. Eu queria aquele marido da igreja. Aquele marido que é uma bênção na igreja, aquele marido que trabalha na igreja, aquele marido que é piedoso na igreja, mas toda vez ele fica na igreja e só volta pior para casa. Eu queria aquele marido. Será que o esposo também quer a esposa da igreja? A esposa que é atuante na igreja, a esposa que é piedosa na igreja, a esposa que participa dos estudos da igreja, mas ela não chega em casa nunca? E filhos, será que temos demonstrado também a mesma piedade da igreja em casa? Em casa a aprovação é grande, né? Mas quem somos nós? Quem é você? Quem é você? É fácil te reconhecer como cristão na segunda-feira? Quem somos nós? Que Deus se apiede de nós. Lutero, reformador, tem uma conhecida história sobre um sapateiro que lhe perguntou, depois de ter crido no Senhor, ele dizia assim: o que é que eu faço agora? Será que eu tenho que largar os meus negócios e eu preciso ser um sacerdote? Né? Pensando ele que a única maneira de agradar a Deus seria através do sacerdócio, seria através de uma vida religiosa, sendo pastor. Aí ele dizia assim, o sapateiro perguntou: o que é que eu faço agora? Como se esperasse que Lutero dissesse assim: abandone tudo, abandone sua profissão e se torne um pregador, um missionário. Mas Lutero disse para aquele homem: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Faça o melhor sapato que você puder fazer. Seja o melhor funcionário, seja o melhor professor, seja o melhor pai que você puder ser, seja o melhor filho que você puder ser. Faça o melhor. Viva para a glória de Deus. Corandeu é uma vida na presença do Senhor Deus. O verso 7, acaba essa segunda porção, diz assim: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Spurgeon vai falar sobre esse para sempre e diz que na face de cada homem na eternidade estará escrito isso aqui: para sempre. Né? Tudo é para sempre na eternidade. Né? Os homens que estarão desfrutando da glória eterna terão em suas frontes para sempre. Aqueles que estarão no desprazer eterno, na condenação eterna, no inferno, também terão como que gravado em suas frontes para sempre. Para sempre. Jesus, o próprio Deus está jurando pela glória de Jacó. Sabe quem é a glória de Jacó? O próprio Deus. Eu sou a glória de Jacó. Eu estou jurando por mim mesmo. Ele, como se estivesse dizendo. Porque o povo costumava jurar aos falsos deuses. No verso 14 a gente vai ver isso. Eles estavam jurando pelos falsos deuses. Vocês estão jurando pelos falsos deuses? Vocês não escaparão. Eu juro por mim mesmo. Eu não vou me esquecer de todas as suas obras. Vamos para a terceira parte. Nós estamos vendo aqui, a gente viu a colheita da impiedade, os frutos da injustiça. O Senhor Deus vê esses frutos e, finalmente, a colheita do juízo que chega. Há uma descrição escatológica aqui, quando a gente vê o que está preparado, essa sentença aqui, a gente precisa ver com duas óticas, né? É uma lente bifocal, ele vê perto, vê longe. O cumprimento mais próximo seria no ano 722, quando a Síria iria invadir Israel. E ali iria provocar toda a devastação e toda a matança, sobrando somente ali alguns em Samaria, né? E outros sendo desterrados. E aqui a gente precisa perceber o que é que vai acontecer. Várias imagens vão ser usadas aqui pelo profeta. Primeiro, no verso 8, um terremoto. Veja, por causa disto não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Por causa disto o quê? Por causa do pecado. Pecado. Paulo vai dizer aos romanos o quê? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aqui a morte está dizendo, por causa disto, por causa do pecado, não estremecerá a terra. Um terremoto. Não literalmente essas sentenças aqui vão se cumprir, mas é uma linguagem figurada para mostrar devastação. Não é só terremoto, é como se você juntasse no final todas essas figuras e dissesse, vai ser isso.
Não se enlutará todo aquele que habita nela, todos os habitantes estarão de luto ali em Israel. Diferentemente lá do Egito, teve um dia que o luto bateu à porta do Egito, mas enquanto os egípcios choravam, pranteavam pela morte do primogênito, os israelitas estavam dando glória a Deus, porque o anjo da morte passou por cima, né? E eles tinham marcado com os umbrais da porta com sangue do animal sacrificado. Mas aqui ele está dizendo: todos os habitantes chorarão. Qual a segunda imagem? Inundação. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Esses altos e baixos do nível do rio Nilo eram bem conhecidos aqui dos israelitas, né? Pela época que eles moravam lá, dizendo assim: olha, vai haver aqui uma inundação. Isso nos lembra de Gênesis 6, né? Do dilúvio, né? Veja a inundação aqui. Eclipse no versículo 9: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Aqui a imagem é, eles estão caminhando à luz do dia e estava tudo indo bem para Israel, economicamente, politicamente. Eles entendiam que estava tudo indo bem religiosamente, né? Era um engano do coração, mas para eles estava tudo bem. Era luz do meio-dia, era bênção. Mas ele diz assim: subitamente, esse sol escurecerá. Vocês ficarão sem chão, vocês ficarão sem visão, vocês estarão inundados. Ele volta à figura do luto no versículo 10, luto e lamento. O próprio Deus, veja a linguagem aqui, é o próprio Deus: eu converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. É aqui que eu queria que vocês observassem, é o próprio Deus que está agindo. Eu vou converter essas festas de vocês em cânticos e lamentações. O pano de saco aqui diz respeito ao quê? A um tempo de luto, de tristeza. O judeu, quando ele estava de luto, ele fazia o quê? Ele vestia-se de panos, de roupas de pano, de saco, e eles raspavam a cabeça em sinal de luto, em sinal de tristeza. É isso que se vê. Mas tem uma outra sentença aqui, que é a fome, e é uma fome diferente, é fome da palavra de Deus. Veja o que diz versos 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor. Vamos ler juntos? Verso do 11 ao 13. Toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas E aí, meus irmãos? Que tipo de fome é essa? Fome da palavra de Deus. Uma sede da palavra de Deus. Eu já disse aqui nessa manhã, qual o anseio do povo de Deus? Amazias disse ao profeta Amós: nós não queremos que você profetize aqui, vaza. Volta lá para Judá, é capaz até de você ganhar dinheiro por lá. Volta. Nesse mesmo sentido, o próprio povo já havia repetido esse anseio de se ver livre da palavra do Senhor. Eles não queriam essa orientação da parte de Deus. O povo não queria profetas. Lá no capítulo 2, verso 12. Deus tinha levantado e eles disseram: nós não queremos profeta. O que aconteceu na época de Jesus, vocês lembram? Jesus está lamentando, porque Deus levantara profetas para o seu povo. E o que foi que eles fizeram? Não aceitaram. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir esses profetas. E agora, Deus está dizendo assim: eu vou atendê-los. Eu vou atender vocês. Eu ficarei em silêncio.
E o silêncio de Deus é terrível, né? O silêncio de Deus causa um barulho no coração, não é? Fala alguma coisa, Senhor. Diz pelo menos não. Quando a esposa está de mal e fica em silêncio, é ruim, né? Ou o marido fica silêncio. Fala, marido, alguma coisa. Fala alguma coisa. Diga que não está gostando. Deus está em silêncio. Dizendo assim, os profetas se levantavam de madrugada. Tem outra profecia que vai falar isso, né? Outro profeta. Os profetas se levantavam, eu levantava profetas desde a madrugada, gente. Manhãzinha eles já estavam nas praças. Vocês não quiseram ouvir. Eu trouxe um lá de Judá. Vocês deveriam atentar para isso. Vocês não quiseram ouvir. Vocês terão da minha parte o silêncio. Sabe o que significa o silêncio de Deus? Vocês serão entregues à sua própria sorte. Ponto. Em Romanos é essa a sentença de Deus. Deus entregou o homem à sua própria sorte. Deus entregou o homem à sua própria sorte. E aqui, eles iam andar de mar a mar. As virgens e os jovens desmaiariam de sede. E no verso 13 ele vai continuar. Naquele dia remete ao quê? Ao dia do Senhor, ao dia do juízo do Senhor. Numa linguagem neotestamentária, o dia do Senhor se refere ao quê? Ao dia do juízo final. Né? Então são esses dois aspectos do cumprimento dessa profecia. Naquele dia, ele volta a falar, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Veja que aqui é um alerta também. Nós não precisamos seguir os passos daqueles que fazem o que é errado, da injustiça. Devemos nos distanciar daqueles que têm andado distante do Senhor. Os jovens tiveram a oportunidade de ver os feitos, os malfeitos dos pais, né, das gerações que vieram antes, mas eles continuaram seguindo os mesmos passos. Eles iam procurar também, não iriam encontrar. E aqui no verso 14, a ausência do socorro dos deuses de Israel. Vocês vão chamar por eles nada vão poder fazer por vocês. Olha o verso 14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Dan, aqui que ele fala, era a cidade de onde Jeroboão tinha posto lá um bezerro de ouro. E em Berseba havia outro santuário, outro bezerro de ouro. É como se ele dissesse assim, façam um tour pelas igrejas. Vocês que têm feito juramentos vãos aos falsos deuses, deuses de Samaria, de Berseba, eles tinham certeza de que não iriam cair. Como é certo viver o teu Deus, atribuindo a um falso Deus o quê? Um atributo divino, eternidade. Vocês nunca morrerão, nós estamos seguros. O Senhor Deus está dizendo, essa idolatria de vocês é vã, vocês irão cair. E essa queda é para quê? É eterna, vocês não vão se levantar jamais. Para o povo eleito, ainda que ele caia 1000 vezes, o Senhor o levantará. Ainda aqueles que são fracos na fé, que andam com seus joelhos trôpegos, a misericórdia do Senhor ainda o assistirá, e ele se erguerá. Mas aqui, diante dessa obstinação, dessa dureza de coração, eles cairão, não vão se levantar jamais. Talvez para os mais velhos olhassem os mais jovens e dissessem assim, eita, a próxima geração. Essa é a próxima geração, nós vamos continuar bem, né, dando frutos. Eles cairão, eles não vão se levantar jamais. Aqui, juntando a imagem do primogênito, né, eles teriam esse luto, é o fim. Essa geração não vai ver os seus filhos, nem os filhos dos seus filhos. Está chegando ao fim, o povo de Israel. Chegando ao fim. Eles caem na incredulidade. Queridos, nós precisamos ver essa profecia de Amós à luz de um contexto geral. É certo que Israel caiu no ano 722, quando Sargão II invadiu aquele território.
Eles foram devastados, eles foram, alguns deportados, outros destruídos, arruinados. Mas ainda havia esperança para o povo de Israel. E essa é a palavra que eu quero encerrar dizendo a você. Ainda há esperança para o povo de Israel. Ainda há esperança para o povo de Israel. Ainda há a promessa de um remanescente. No capítulo 5, verso 14, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Se eu fosse você, eu me apegaria a essa palavra. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Eu me pegaria nessa palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, do remanescente, e transforma o meu coração. Ainda há esperança para nós. O livro de Amós termina com essa mensagem ainda de esperança para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir o que diz o Senhor. No verso 14, o Senhor Deus, do capítulo último, vai dizer: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Meus irmãos, o Senhor ainda promete mudar a sorte de Israel. E qual é o sinal da misericórdia de Deus aqui? É que, se em 722 o povo caiu, 722 anos depois, Deus enviou o remanescente fiel, Cristo Jesus. E ele sofreu todas as agruras, todo o peso da ira de Deus. Aí sim eu queria que você tivesse a imaginação bem fértil. Inundações, terremotos, eclipse, todas as imagens mais tenebrosas, irmãos, ainda não podem ilustrar nem de perto o que sofreu o Filho de Deus por nossa causa. Foi naquele dia horrendo em que o sol ficou escuro, o Filho de Deus estava ali morrendo pelos nossos pecados. Mas ao mesmo passo ele é o eclipse, ele eclipsa a ira de Deus, e ela não chega até nós, de modo que o que chega até nós é a sua graça e a sua misericórdia. Sabe por quê? Porque ele é o pão da vida, porque ele é essa água que pode matar a nossa sede. Os samaritanos em muito foram devastados, mas ainda houve um remanescente fiel. João capítulo 4 mostra o Senhor Deus, o Senhor Jesus andando pelas bandas de Samaria, e lá ele encontra uma mulher. E ele diz que está com sede, e abre um diálogo com ela. E ele diz assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você mesmo pediria essa água. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa é a sede que você tem hoje, meu irmão. É a sede da justiça de Deus. Essa é a sua fome, do pão vivo que desceu do céu. Então se arrependa e viva. Porque naquele dia, as misericórdias do Senhor não vão consumir a sua vida, se você estiver escondido no Filho de Deus, e que toda a sua justiça esteja nele. E se você quer desfrutar da misericórdia do Senhor para sempre, você precisa estar em Jesus Cristo. Abra um último texto aqui, Salmo 25, 6. Vamos ler juntos? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Vamos orar por isso. Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias.
e das tuas bondades que são desde a eternidade. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus querido, nessa manhã, Pai, a única convicção que nós temos, que não seremos destruídos, é a convicção que nós temos, Senhor, na Tua palavra e na pessoa bendita de Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz nos garante isso. Que a Sua misericórdia, Deus amado, é a causa de nós não sermos consumidos. Essa manhã, Senhor, nós oramos. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. Porque elas são desde a eternidade. Se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai, tem andado por caminhos tortuosos, lembra-te, Senhor, da Tua misericórdia. Se a nossa segunda-feira tem destoado do nosso domingo, lembra-te das Tuas misericórdias. Se temos tratado o nosso irmão dolosamente, o nosso cônjuge, os nossos filhos, lembra-te da Tua misericórdia. Se temos nos aproximado de Ti com um coração impiedoso e cheio de maldade, lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias. Dá-nos, Senhor, de Cristo Jesus. Dá-nos desse pão. Dá-nos dessa água, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos.